E aí, pessoal, ainda sobre ontem à noite, Renato, planejamento, alguns jogadores, diretoria, repercussão disso junto a torcedores, junto às redes sociais e principalmente junto à política interna. O que podemos falar do que aconteceu ontem ou do que vem acontecendo? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora da LR Energia Solar. Você tem a chance de diminuir a sua conta em até 90%. A LR agora quer energia solar em todos os lugares e monta kits promocionais para isso, para você ter acesso à energia solar e para você diminuir a conta da sua luz. Na descrição do vídeo você tem um link, conversa direto com eles e analise. Contas pequenas, contas altas. A LR está atendendo todo mundo exatamente com a ideia de trazer energia solar para todo mundo, para você ter essa tranquilidade. Imagina você pagando 10% que você paga hoje, só a taxa mínima. A LR vai proporcionar isso para você. Converse com eles. Gente, vamos ter que posicionar isso. Ontem à noite eu falei em 3 derrotas. Renato e aquela divulgação na rede social do motivo de não ir a um jogo oficial do Grêmio. Depois disso, o jogo. E depois disso, o fato do Grêmio não ter ido no evento lá, no protocolo de entrega de medalhas, porque perdeu o jogo. Lembrando que, inclusive, o patrocinador daquele evento ontem é o mesmo patrocinador do Grêmio, que também ajudou a contratar o Soares. Não vamos nem entrar muito nessa linha aí. Mas é lamentável. Mas, enfim. Porque tem que olhar para frente. O que está acontecendo com o Grêmio? Está acontecendo o que a gente viu nos últimos anos. Quem manda no Grêmio é o Renato. Quem manda no departamento de futebol é o Renato. Ontem o vice de futebol não foi no jogo. De novo. De novo. O vice de futebol não ir no jogo é uma coisa nova. Porque o treinador não ir no jogo a gente já viu algumas vezes. O vice não ir, coisa nova. Mas enfim, não foi no jogo. Como não tem diretor de futebol, tinha o presidente e o executivo. O presidente vai, né? Bota a cara lá. Apesar de ontem ele tinha obrigação de ter decidido pelo Grêmio ter respeito às pessoas que estavam naquele evento. O presidente estava lá, ele que tinha, não, então vocês não querem ir? Vou eu receber as medalhas. Vai lá e recebe. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Faltou maturidade ali. Mas nós precisamos avançar. E a repercussão ontem foi muito ruim, junto aos torcedores. Eu não sei, eu gostaria de saber qual foi a pior parte para o torcedor. Se foi o jogo, se foi o Renato, se foi o não receber os prêmios. Eu queria saber, até de repente vou abrir enquete sobre isso hoje. Eu gostaria de saber mesmo. Eu não sei como que o torcedor viu o pior momento, né? Qual foi o pior momento de uma noite ruim do Grêmio? Uma noite que poderia passar sem olhar. Não é a derrota. Não é a derrota. Derrota não é nem os reservas. Não é nem os reservas. Não é isso. Isso aí é menor dentro do que a gente viveu. Muito menor. Mas, enfim, nós vamos seguir. Planejamento. O Grêmio renovou o contrato com Bruno Vini por 2 anos. Alguém acredita que o Bruno Vini vai ser um jogador forte no Grêmio? Sinceramente. Não, né? Não. O jogador que ficou muito parado, voltou, fez um ano razoável, nunca foi titular, veio, não deve ser um salário alto, é verdade. Mas não, né? Não vai conseguir jogar no nível que o Grêmio que cobra. Nós estamos falando do Grêmio. O Grêmio contratou o Galdino. Alguém acha que o Galdino vai ser titular ou vai ser uma peça fundamental no Grêmio, sinceramente? Alguém acha isso? Aí, o Grêmio contratou por 3 anos e meio o Natan Pescador. Quem é que avaliou o Natan Pescador? Quem é que contratou o Natan Pescador? Como é que é isso? O Grêmio tem CDD,
Quem é que contratou? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ontem parecia jogar num ritmo de meia fase, perto do que o jogo pediu. E chegando em Renato, por que improvisar o Gustavo Martins todos os jogos? Por que improvisar outros jogadores em todos os jogos? Por que insistir com algumas coisas que não vão funcionar? Vou dar um exemplo. Bessosi. Tu tem jogadores na base que podem jogar mais do que o Bessosi, que tem inclusive a mesma idade. Por quê? Por que foram contratar o Bessosi? A própria contratação por 6 milhões do André Henrique não se justifica ainda. Não se justifica. Vai ter dificuldade para jogar. Talvez não jogue. E não é mau jogador, tá? Mas nós estamos falando do Grêmio. O André Henrique custou 6 milhões e meio. 6 milhões e meio. Nós precisamos rever isso. E aqui, sempre a palavra, eu preciso sempre dizer, a crítica é importante nessa hora, mas a crítica é importante para a gente exatamente poder posicionar uma ideia de estar na frente, não é a crítica pela crítica. Aí ontem tem a última atitude, que é uma atitude pequena para o tamanho do Grêmio, pequena. O Grêmio é muito maior do que isso, muito maior do que isso, não estão entendendo. E aí entra a política interna, muita gente começa a questionar uma confraria, começa a questionar esse ambiente interno que o Grêmio está vivendo, sobretudo do futebol. Eu nem falo muito na administração, e tem grandes pessoas lá, mas no futebol. No futebol, Alberto Guerra, Renato, Brum, as pessoas começam a questionar. Vem cá. Não, é muito mais do que isso, gente. É muito mais do que isso. É Grêmio. É Grêmio, é só olhar as coisas. Não. É preciso modificar algumas situações. Ontem foi frágil demais. Algumas coisas amadoras de tomadas de decisão. Não gosto muito da expressão varziana, mas algumas coisas foram sim. O que foi a entrevista coletiva do assistente técnico? 5 minutos. Então, situações que nós precisamos discutir. Para quê? Para melhorar. Para melhorar. Assustador até. Quando vier uma crise de verdade, e quando vier um problema de verdade, como é que vai ser a tomada de decisão? O Grêmio é muito maior do que esse tipo de coisa. É preciso pensar longe. O time titular vai melhorar? Vai. Mas não vamos dizer aqui que o Renato ficou em Porto Alegre para treinar os titulares. Não vamos dizer isso. Por favor. Não vamos dizer que esse contexto aí vai melhorar. Eu quero hoje esperar para ver o que aconteceu com o Nathan Fernandes ontem. Saiu sentindo a coxa. Mais uma vez nós vamos enfrentar isso. Ontem, por exemplo, a gente falava sobre o DM mais uma vez. Então são situações que nós precisamos olhar, cuidar, entender, para evoluir, para pensar na frente, para sempre olhar maior, de forma construtiva. Hoje, o torcedor do Grêmio está assustado. Está assustado. Porque precisa construir um monte de coisa e não está vendo nas pessoas que estão dominando o Grêmio a capacidade de construção. E nós vamos torcer muito para que eles acertem. Mas hoje, preocupa demais. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.